Bora! Muito bem-vindos. Cristiano, já parou de falar no celular? Tá tudo certo? Faz tempo que você não veio, cara. E aí, meu irmão? Puta, você voltou? Não, eu não voltei. Ele reingressou Como é na que é? sociedade? Como é que é? Como é que o Hugo já era, né, velho? Diz que o Hugo ia vir hoje? O Hugo, ele tem uma missão agora, cara, que é o seguinte, eu nem lembro ele da cara é pai dele. de um cara famoso, né? Então ele é pai do Cizinx. Chamaram ele de Vorcarozinho. Então... O cabelinho dele, eu te mando. E aí ele tem essa missão agora de tentar provar que ele não vai virar um aproveitador de menor. Ixi, Maria. Inclusive, nós vamos falar com ele, né? Vamos falar com ele. O próprio filho, né? Vamos falar com trabalho o infantil, velho. Caiozinho, nós vamos falar com ele aqui. Semana que vem. Fenômeno da internet, né? Já que o Hugo não traz engajamento, a gente vai trazer o filho dele mesmo. O guri tem quantos anos mesmo? 12 anos, 13 anos. Mais ou menos isso. Quem faz compra pra casa é o guri agora. TikTok, cara. Tá estourado, estourado. Ele que faz compra pro mês. Tem 2 milhões de visualizações. Nossa, ele que tá sustentando a família agora. Ele tá sustentando, né? Porque o Hugo não tá vendendo porra nenhuma. Tá gente, mais um podcast aí, Metro Quadrado de Ideias. Você que não segue, já vai deixando o like, curta, compartilha aí, que é só conteúdo incrível aqui, né? E hoje, aí, Gustavo, mais um conteúdo bacana, né, Cândia? Eu acho que assim, a gente já falou bastante, mas é legal quando a gente traz uma opinião e uma visão de fora, né? Porque a gente fica muito acima do que às vezes está acontecendo dentro de Campo Grande, mas é importante trazer um pouco de fora também o que está rolando, né? Exatamente. Dá para a gente entender a dimensão desse negócio a nível país. Exatamente. Né? E antes de apresentar, né, o Beitner, nosso convidado aqui, eu dei uma rodada com ele na cidade e o primeiro impacto foi de susto, né? Muito. Falou, cara, não é possível que É muito cru ainda, né? Muito cru. Nossa. Porém, você aí, corretor que está nos assistindo, você aí, o próprio cliente, ele enxergou algo que a gente vem falando aqui há pelo menos, 6, 7 meses, né? Uhum. Que é a questão de oportunidade. Então, quando a gente tem um momento de mercado um pouco mais difícil, né? A venda ela tá mais trabalhada. Hoje mesmo o Cristiano ficou lá 2 horas. Tudo bem que é o Cristiano, né? Ficou 2 horas e meia atendendo o cliente lá. Fechou, hein? Então, viu? Fechou. Você vê. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma venda hoje que ela tem que ser muito mais trabalhada. Bem construída. Bem construída, né? Bem argumentada e tudo mais. Então, antigamente demorava lá 40 minutos, 1 hora para fechar uma venda, hoje você demora 2 horas e meia. Porque o cliente ele tá muito desconfiado. Ontem eu estava conversando com um cliente. E tem que ter prova social, né? E tem que ter prova social. Então, assim, nesse momento surgem as oportunidades. Uhum. Né? E a gente traz hoje o condomínio logístico aqui, que é uma oportunidade. E aí nada melhor do que um cara que vem de Santa Catarina, que hoje é o grande mercado em ebulição ainda, né, Beitner? Vai falar um pouquinho disso. No país é um cara especialista em galpão logístico. Legal. Tá? Então ele até brincou aqui, né? Se perguntar o metro quadrado lá na Praia Brava de residencial, eu não sei, mas de galpão logístico eu sei até a profundidade que vai uma estaca dependendo do terreno. Então assim, Beitner, seja bem-vindo. Obrigado. Né? Vou aproveitar esse espaço aqui para você passar todo essa sua visão, esse seu conhecimento, né? E entender o que você achou hoje aqui da nossa capital, nesse pouco que você viu. E eu acho que você também podia se apresentar um pouco também, né? Quem é, de onde veio, como se reproduz, o que alimenta. O que se alimenta. Antigamente tinha muito isso, né? Então, meu nome é Beitner Bergman, eu sou especialista em galpões logísticos, sócio do Guilherme Pilger. O Guilherme Pilger hoje é referência no alto padrão, lá em Balneário, Praia Brava, a nível nacional. Então, ele está sempre na frente, na visão, e ele identificou realmente que não existia especialista de fato em galpão logístico. Legal. Por mais que o mercado de Santa Catarina seja bem desenvolvido nesse setor. Só que não quando tinha, era um corretor que fazia as 2 partes, ou não tinha um corretor, enfim, aí ele enxergou isso. Eu tinha uma empresa de outdoor, então o acesso aos terrenistas das BRs todas eu tinha justamente pela empresa. Aí o Guilherme, a gente conhece de Sapiranga, da cidade de Natal, da onde a gente veio, lá do Rio Grande do Sul. Tá. E aí ele visualizou isso e pensou, Betinho, vem trabalhar comigo, vem fazer uma sociedade, vamos conversar. E aí foi que as áreas de terras e galpão logístico. E desde então, essa trajetória... Isso há quanto tempo? Não, fazem 8 meses. Não, faz muito pouco tempo. Só que em 8 meses pelo foco, pela questão de se especializar em um produto, tomou uma proporção muito grande em relação a isso. Para você fez sentido total. Total. Outra coisa que a gente bate muito na tecla aqui, Beitner, é que, como a gente já está nesse ramo há muitos anos, né? O corretor hoje, ele tem que ser especialista, não adianta. Então você vê, em pouco tempo você adquiriu um conhecimento muito forte, né? Numa área que ainda é muito
incipiente aqui no estado, né? E aqui a gente fica batendo essa Pouco tecla, né? explorado. Cara, para de ser generalista aqui. Quem vende tudo, quem tem tudo na prateleira acaba não vendendo nada, né? E isso é questão de posicionamento também. Nós estávamos falando até ontem na nossa SS, na Segunda Sagrada lá, né? A gente tem a Segunda Sagrada que faz a reunião toda segunda-feira. Então a gente fez o corretor ideal. Qual que é o corretor ideal? O que ele deveria ter? E a questão de posicionamento veio muito forte. Então hoje eu produzo conteúdo todos os dias, às vezes mais de um conteúdo por dia. E aí vem de encontro o que nós conversamos, né, Gustavo? Trazer informação, porque hoje tem investidor lá em Balneário que tem 8, 10 apartamentos e não conhece galpão logístico. E se nós falar de rentabilidade, é o dobro. Sim. Sem contar os contratos são de 5, 10, 15 anos, zero dor de cabeça. O Gustavo estava falando que estava alugado pelo Airbnb e tinha que trocar a mobília do apartamento dele. Isso em galpão logístico não acontece. O inquilino ele já vai fazer a própria manutenção porque é de interesse dele operar, estar ali com a empresa dele, entendeu? Então, quando troca de inquilino, no máximo a pintura, porque o galpão não tem o que estragar. Então, é essa visão quando a gente se especializou e se posicionou, o mercado se abriu de uma forma surpreendente. Foi muito bom. Você acabou de falar um negócio que é de extrema importância, né? A gente já de, sei lá, uns 10 anos para cá, até um pouco menos, acho que uns 6 anos, 7 anos para cá, criou-se uma verdade absoluta de que corretor vende só colocando publicação na rede social. Eu vou colocar lá uma coisa na rede social, vai vir um cliente e vai comprar comigo, né? A gente tem uma discussão sobre venda de carteira, tal, que acho que é importante, mas você falou um negócio que é muito legal. Eu gero conteúdo diário. Eu coloco diariamente na rede informação. Que tipo de informação que você coloca e como é que você constrói esses conteúdos? Perfeito. Quando eu comecei a me posicionar, e aí a gente pegou os clientes de carteira de Santa Catarina, nossos, e a gente viu que não estava virando. Não estava virando, porque o cara não conhecia, não sabia. Então eu sentei com o Guilherme e falei assim, eu preciso educar o povo. Eu preciso levar a informação de como funciona na questão de contrato, na questão de rentabilidade, fluxo de pagamento e ganho tributário em algumas situações. Enfim, tive que educar o investidor que ele não olhava para isso. O que acontece em Santa Catarina, em alguns outros estados, mas Santa Catarina, lá na nossa região, é muito forte isso. Existem os investidores, famílias, que há muito tempo investem em galpões logísticos. Então está saindo um galpão logístico, eles vão lá e compram. Está saindo outros, vão lá e compram, ou eles mesmos constroem. Então fica restrito a um grupo de investidores que detém a informação e eu quis democratizar, digamos assim. Para também não é só a questão de investir em galpão logístico ou em residencial, é para diversificar a carteira. Então, e com o crescimento de e-commerce, então esse mercado cresceu demais. Então, o que eu levo hoje? Eu levo o que é um metro quadrado, quanto vale, quanto o poder construtivo, o que é um AAA de verdade, piso para 6 toneladas, por que isso faz sentido? 12 metros de altura, por que 12 metros de altura? Então, todos os meus conteúdos são realmente, ali é só para educar, para o investidor que nunca olhou galpão logístico, olhar. Não, agora eu estou entendendo. Inclusive, em algumas incorporadoras, fiz um trabalho até de, quando tem corretores que trabalham com residencial, eu ir lá e falar um pouco sobre o galpão logístico, da parte técnica, enfim, justamente porque o cara não está também, o corretor também não está olhando para esse mercado de fato, não está se especializando, entendeu? Quando acontece uma venda de um corretor de residencial no galpão logístico é porque ele tem um cliente em carteira e ele pegou esse cliente e levou na consultora, a consultora fez a venda, entendeu? Mas ele realmente não domina. Se o cara perguntar, tá aí, quanto tá a locação do lado? E se fora do condomínio tá quanto? Entendeu? Então hoje são pouquíssimos especialistas em galpão logístico. Por isso que a gente tem essa repercussão toda. Tava vindo para cá, indo para o aeroporto Navegantes, pegar o voo para cá, um dono de construtora que constrói aqui, inclusive, e ele me ligou e pediu, eu preciso mandar um documento validando umas informações de metro quadrado, de locação para um fundo. Eu estou vendendo o meu galpão para um fundo e eu preciso que alguém valide. Tu consegue gerar um documento para mim, assinar e validar com as informações que tu tiver de mercado, de fato? Aí eu parei, sentei, fiz um levantamento do que eu tinha de informação de contrato assinado, não de especulativo, e aí mandei para ele o documento e assinei. E aí isso validou com um fundo. Então, por ser especialista, por ser técnico, até a questão do que tu fala realmente é de fato aquilo que o mercado acontece. Então,
Você está com a prova social porque você vive o mercado. Exatamente. Viver o mercado, se especializar, tu acaba tendo domínio também do mercado. Então, hoje a gente entende quem vem de fora, vem clientes da Bahia, vem clientes de outros estados, procuram para entender o mercado de Santa Catarina. Diversas vezes eu passei o dia com clientes de fora, isso aqui é assim, essa região funciona aqui, é tantos metros de estaca, aqui pega tanto de aluguel, aqui o padrão construtivo é esse, aqui absorve, aqui não. Por dominar Santa Catarina. O meu desejo é ampliar isso. E é por isso que eu vim para cá, inclusive, para entender o mercado do Mato Grosso do Sul. E aí, para entender, para ampliar isso, e cada vez mais, porque nós falamos lá em São Paulo, né, Gustavo? 3 anos vai ter muito corretor querendo vender galpão logístico. É porque ainda não entendeu, não tem muita oferta também de produto, então, mas isso está avançando. Eu acho que em 3 anos o cara vai querer vender. Se a gente olhar para o mercado, né, e falar assim, o que ele está falando é perfeito, porque eu vou voltar de novo, vou retificar a ideia da prova social. Daqui a 3 anos a gente vai ter lá o BRlog já funcionando. As pessoas já vão estar alugando, já vão estar se rentabilizando e vão chegar para o corretor e falar assim, cara, ganhei dinheiro, fez sentido. Né? Que hoje é difícil no mercado convencional o cliente comprar com o corretor e falar assim, cara, ganhei dinheiro. Esse cara hoje está no sufoco, na verdade, para tentar fazer o retorno financeiro que ele deseja, não é isso? Exatamente. Cara, ontem... Pode falar, desculpa. Não, fala aí. Agora eu quero que você fale. Ímpar. Ontem? Não, agora eu vou. Vai. Não, curiosidade. A gente fala em galpão logístico, agora a gente está vindo com a BRlog, e é uma novidade aqui para nossa capital, para o nosso estado, o condomínio logístico, né? E quando a gente fala em condomínio, quem não conhece, o corretor que não conhece, o mercado em si aqui de Campo Grande, não conhece isso. Acho que o condomínio são aquelas docas que entra e sai caminhão de qualquer jeito, e o que a BRlog está trazendo é algo que é inovador aqui. É um condomínio de alto padrão corporativo, ele tem ali uma série de serviços que serão disponibilizados para as empresas que vão se alocar ali. É um verdadeiro ecossistema de negócios que vai acontecer também ali dentro, afinal são mais de 300 empresas que estarão ali. Como que é esse mercado lá, em outros grandes centros também? Porque quando a gente levanta a análise de mercado, a gente percebeu que só tem 1.000 condomínios logísticos no Brasil inteiro, cara. Isso é muito pouco. E a velocidade de locação aqui da nossa capital é fantástica para galpão. Em lugares ermos, difícil acesso, falta de segurança. Nós rodamos no Noroeste. Você fez um baita né? conteúdo legal. E a curiosidade que tem, muitas vezes, é isso, né? Funciona. Funciona lá fora. Como que são os condomínios lá fora, se são verdadeiros ecossistemas também de negócios. É isso que eu tenho essa curiosidade também de entender. Vamos lá. Falando só da prova social, aconteceu um caso com a gente. Tinha uma investidora, cliente nossa, que ela quer comprar mais um apartamento. E a gente direcionou para galpão logístico. Ela comprou em setembro, o galpão foi entregue em dezembro e em fevereiro estava locado. Impressionante, né? Então... E com uma rentabilidade boa, né? Com uma rentabilidade boa. 0,75 a rentabilidade que ela pegou lá. Então, a taxa de vacância hoje em Santa Catarina é de 3%, menos de 3%. Então, isso é outra informação. Taxa de vacância, a gente acaba falando muito, mas daqui a pouco o cliente não sabe. Então, eu também instruo o cliente o que é taxa de vacância. Explica o que é taxa de vacância. Taxa de vacância é o quanto tem disponível de locação daquele imóvel. Por exemplo, Santa Catarina é 3% taxa de vacância para condomínio logístico, para galpão logístico. Então quer dizer que 97% dos galpões estão locados. É impressionante. Esse dado é impressionante, né? E aí, falando de condomínio logístico, isso é uma coisa que me acendeu um alerta fazem 2 meses. Esse cliente veio da Bahia, tem 40 galpões lá na Bahia, construídos e locados. 40 galpões, hein, cara? E aí em Feira de Santana. E aí tem diversos clientes a nível nacional, e ele quer expandir, porque os clientes estão pedindo para ele Santa Catarina. E aí ele falou, o meu cliente quer só dentro de condomínio logístico, com infraestrutura. Tá, bem, vem pra cá que eu vou te mostrar. Eu fui rodar, eu tinha 2 opções. Uma era só um muro fechado, com guarita. Isso nacional, tá? E aí o outro, sim, o outro é um produto muito... É um produto referência nacionalmente, sim, eu acho, que é o Navepark. A gente trabalha muito bem esse produto. Então o Navepark, sim, é completo.
Na mesma forma do BR-Log, segurança 24 horas, balança de pesagem, um espaço para o motorista, um espaço gourmet. Pontos de apoio, né? Os pontos de apoio, um espaço gourmet para os funcionários, porque tem que reter mão de obra. O que impacta diretamente hoje o valor da locação é localização, sendo por retornos próximos ou frente BR e mão de obra. Tem que ter mão de obra próxima. Nós temos um caso de Garuva lá, que Garuva é uma região de muita expansão de galpão logístico, Garuva e Itapuá, só que ainda não está o que poderia estar porque não tem mão de obra. Então as operações não vão para lá. Mas daqui tem um plano já acontecendo, daqui uns 5 anos aquilo vai estar explodindo, igual Itajaí e Navegantes. O Navepark ele tem muito isso, essa vantagem, porque ele está próximo de mão de obra. Inclusive, quando entregar a fase 2... Qual que é a distância do Navepark para a cidade, só para a gente ter uma ideia? 5 quilômetros. É perto. É a mesma coisa que a gente fala do BR-Log em Campo Grande. Exatamente. Isso. Uma outra coisa que foi muito assertiva é um circular. Entregou a fase 2, vai ter um circular que vai sair da cidade e vai até o condomínio logístico. Você vê que interessante. Eu moro 14 quilômetros da HVM, cara. A BR-Log está 7 quilômetros da cidade. Isso vai ser... E aí, o que isso acontece? Hoje, o metro quadrado mais bem locado é dentro do Navepark. Navepark é condomínio logístico de lote. Condomínio logístico de lote. Tá. Em torno de R$35 a R$37 metro quadrado lá. De aluguel. E aí, fora do condomínio, aí a gente vai de 22 a 32. E hoje tem ainda a venda lá no Navepark? Fase 2 tem. E qual que é o valor de venda do lote? 1.350 hoje. Isso é uma coisa que me surpreendeu. Duas coisas que me chamaram muito atenção. Olha só, investidor. Pega essa aí, hein? Qual que é o valor? 1.350. R$1.300 um metro quadrado do lote. Em torno de, né? E uma coisa que chama muita atenção, 2 fatores em relação ao BR-Log. Primeiro, questão de custo. Nós estamos falando de 675, é isso? Vamos colocar R$700, vai. R$700. A maioria dos lotes a partir de 665. R$700 metro quadrado. Lá, 1.350. Só que tem um fator, nosso solo todo de Santa Catarina ele é muito úmido. Então, vai muita estaca. Lá nós estamos falando em torno de 25 a 30 metros de estaca. Tá. Aqui não tem isso. Aqui é no máximo 8 metros de estaca. Então, o valor do metro quadrado construído vai também ficar menor. Então, aqui nós conseguimos construir com R$2.000 ou R$1.800, R$1.500 um padrão com piso para 5 toneladas, 12 metros de altura. Então, resumindo, vai sair muito mais em conta. Isso. O custo de operação, de produção do galpão é mais barato. Tanto o valor do metro quadrado, quanto o custo aqui também é mais Exatamente. Barato. Mas aí que vem a mágica do galpão logístico. O galpão logístico é muito racional. Então, lá é mais caro. Só que lá eu ganho mais locação, o aluguel. Aqui é mais em conta. Só que a locação aqui é um pouco menor. Mas falando de porcentagem, aqui a conta fecha um pouco mais alta a porcentagem, mais de 1%. Pois é. Então, é interessante que a gente lá quando a gente foi conhecer aquela estrutura lá semana passada, a gente viu lá que o cara alugou já, tem aquela grande estrutura de 33 mil metros, o cara já tinha alugado quase 10 mil, 8 mil e poucos metros ali já alugado. E aí amanhã inclusive a gente vai lá para ele conhecer. E aí hoje eu liguei pro corretor e falei, cara, qual que é o metro quadrado que ele já alugou esses R$8.500, 8.500 metros quadrados? R$28 um metro. Limpo, excelente. Fora de IPTU, fora de tudo. Limpo, R$28. Excelente, sem infraestrutura de um condomínio. Não é um condomínio. Você tem um muro ali, que é o que você falou. Você tem um muro. Né? Se a gente vai hoje para aquela operação da Log, que você conheceu, que a gente passou na frente, a gente tá falando em torno de R$40 o metro do aluguel ali dentro. Nossa. Se a gente faz um levantamento hoje dentro do principal site aqui de imóveis, né, que é o Infoimóveis aqui na cidade, você vai para R$34 galpões daquele que a gente visitou lá, naquele meio daquela terra, daquela lama, daquele barro ali. Então assim, olha o que o cara tá falando aqui, tá? Um cara de fora, né, que chegou ontem aqui na cidade, hoje a gente rodou e já tem essa visão. A gente está numa cidade que o condomínio está dentro, o condomínio extremamente estruturado, dentro da cidade, na frente da BR, muito próximo de um centro de mão de obra que é o Noroeste. Tem uma mão de obra escassa ali. No eixo do alto padrão, numa estrada, numa BR que já está com a duplicação consolidada, né? Já vai acontecer. Com preço de construção mais baixo por conta do solo. Na maioria das vezes você não vai precisar nem de estaca.
quando o Lucas falou, isso baixa o preço, e com um metro quadrado, metade do valor do que hoje é cobrado em Santa E Catarina. o percentual construtivo maior, né? Maior ganho de E metro o percentual, quadrado. eu não sei como é que é lá. 65%. É. De 60% a 70%, então fica na média 65%. Tá. Uma conta que agora que tu foi falando, eu fiz aqui muito rápida. A Log, se ela aluga R$40, se eu construo então um AAA, um padrão igual ao Log, no BR Log, nós estamos falando de um custo aí de R$3.000, vamos chutar alto, R$3.000, terreno e logística. E nós locar por 40, isso dá mais de 1% lindo, Fácil. entendeu? E lá hoje, para eu encontrar um produto em Santa Catarina que dê mais de 1%, é muito difícil. Entendeu? Cara, o maior desafio que a gente às vezes encontra quando vai apresentar um produto, ainda mais o pessoal campograndense é um pouco mais conservador, mais desconfiado, é que quando você fala de 1% acima, né, 1,4%, a galera que tem dinheiro lá, como vocês chamam, né, no ar-condicionado, já fala, mas espera aí, como que isso é possível, né? Por isso que na construção do argumento, quando a gente traz alguém de fora, realmente vai comprovar que isso vai dar o retorno, não é? 1,4, a gente está hoje num momento da economia, e aí eu vejo muita gente falar, a economia no Brasil, a economia no mundo, né? A gente está num momento de economia internacional que ela sofre uma variação mais agressiva, né? Então ela está subindo e descendo com uma forma mais latente. Ela não está tão estável como ela estava alguns anos atrás. Então, quando você vai para este momento, o que é importante do investidor? Diversificação de carteira. Então eu vou lá, começo a diversificar a carteira. Eu não preciso ter só galpão, eu não preciso ter só apartamento, eu não preciso ter só dinheiro aplicado em fundos lá no banco, no ar-condicionado. Patrimônio é isso. Eu tenho que ter uma diversificação de carteira, porque é ela que vai criar o equilíbrio ali, né? E você tem toda a razão. Hoje você construir qualquer tipo de investimento que dê acima de 1%, em qualquer mercado, cara, é difícil. Né? Então, por isso que é importante, porque mesmo o dinheiro no ar-condicionado hoje, para você chegar a 1%, está começando a ficar complicado. Já deu, né? Já deu, até já mais. começou a cair, né? Já está começando a cair, está começando a ficar um pouco mais difícil. Né? Então, o que você tem que fazer? Diversificação. Isso aí. Do mercado que eu venho conhecendo ultimamente, e eu gosto de fazer investimento, o que mais me chamou atenção em nível de rentabilidade, pelo momento que a gente vive aqui, e por tudo também que já foi colocado em relação a custo, locação de galpão. Era um universo que eu não conhecia e que eu estou extremamente espantado. O galpão logístico, ele é tão bom que o maior apetite hoje de cliente é fundo de investimento no galpão logístico. Por quê? Porque o galpão logístico é um produto financeiro com garantia real, o físico real. Que são os FIIs, né? Os fundos Exatamente. O próprio galpão é a garantia. Então, se o fundo investir num galpão logístico, ele está na fase inicial, destaca, terraplanagem. Quando ficar pronto e passar 6 meses num local que ele quiser vender, ele já tem um ganho fora do comum em relação ao residencial. Agora, se a gente pegar o ganho de valorização mais rentabilidade, aí realmente... Então, hoje o maior apetite para galpão logístico são de fundo de investimento. E os últimos 10 anos lá em Santa Catarina valorizou 300%. O galpão logístico. Só que se eu recortar os 2 anos de pandemia, ele vai para 150%. Então a gente fazia esse recorte. Em torno de 15% anual. E aí o produto lá, mínimo 0,7%. Para dar menos 0,7%, só está pronto e locado já com um contrato de 15 anos. Mas é por causa do volume também, né? Tem bastante. Exatamente. E aí o volume... Mas é isso que nós estávamos falando hoje. Se não chegar um empresário... E se não chegar uma marca igual a BR Log e apostar e lançar algo para desenvolver a região nunca vai desenvolver. Isso aí. Porque primeiro se desenvolve um produto e aí depois o governo, enfim, o poder público vai junto e vai ajudar depois. Porque antes só atrapalha. Não tem legislação, às vezes. Entraves, né? Entraves. Aí depois que ele vê que funcionou, que gerou imposto, que gerou desenvolvimento, os apoios fiscais. Vamos olhar para cá. E aí, claro que lá a gente está muito na frente. São Paulo está muito mais. Então, aqui, esse condomínio é disruptivo. Ele está trazendo... Hoje, eu olhando para aqueles galpões, aquelas operações, imaginar que ali naquele galpão, com barro passando, atolando, com poeira quando não está chovendo, o cara tem um sonho dele ali. O dinheiro dele está ali. A vida, a empresa dele, é o sonho... Está jogado no meio daquela lama. Eu penso...
a BR-Log está trazendo mais que um produto. Ela está trazendo pelo menos, tipo, o básico para o cara operar, que na verdade nem é básico, é o top, né? Mas vai sair do nada para o top, para o cara operar, para trazer a empresa dele, para fazer a operação dele em umas condições que realmente ela merece, do tamanho do sonho do cara. Não jogar no meio da lama que nem eu vi lá. Isso me surpreendeu. Perfeito. E assim, cara, eu rodei hoje com ele ali, né, no meio do Noroeste, da Guaicurus e tudo mais, cara, e aí o cliente ou o próprio corretor, né, que quer entender um pouco mais o que é a logística aqui, cara, basta rodar. Você viu que a gente não fez muito... Não foi aquele negócio... Lembra quando a gente preparava o Caminho do Rei, quando vinham os diretores da telefonia? Tapete vermelho. Eu vou por esse caminho aqui e tal. Eu falei, cara, vamos... Eu vou entrar aqui na rua. Entrei na rua, até depois meu carro saiu fazendo barulho, cara. Alguma coisa que eu entrei ali numa pedra, alguma coisa ali. Mas, cara... Mas Campo Grande quase não tem buraco. Quase. Assim, e choveu, né? Então, assim, lama, invasão. Entre dois galpões ali, a gente viu uma invasão de casa ali. Aí fomos sair dali e fomos lá no Guaicurus. Cara, mesma coisa. Primeira rua que você entra ali, bicho, lama, água posse, correndo. Né? Tem muita posse ali. Isso aqui que é o negócio. Eu já fui posseiro. Você... Desculpa. Você já fez posse? É legal, velho. 5 anos. 5 anos ali pagando. A cada episódio, a cada enxadada, uma Você minhoca. pede a transferência de titularidade do IPTU, fica pagando ali, meu irmão. Pelas 15 nossas anos, contas 5 aqui, anos é seu. O Cristiano deve ter uns Uso capião é legal. 132 anos e já trabalhou em umas 85 empresas. Meu irmão, desculpa, eu Eu comprei agora um boné do Thundercats para ele assumir o lado Munra dele, né? O senhor da vida eterna. Bom, não perde. Aí você comentou um negócio que é extremamente bacana, que é a tal da infraestrutura do local onde o galpão está instalado. O Gustavo comentou aqui quando ele rodou Campo Grande, foi olhar as ruas, lama, rua estreita, não tem possibilidade de manobra. E aí você começa depois a olhar para os galpões. O que acaba acontecendo com os galpões? Os galpões também não vão passar por manutenção. O cara não está preocupado em pintar. Por quê? Porque o ambiente todo favorece. Ele vai dizer, para que eu vou manter uma estrutura bacana se o ambiente aqui vai sujar daqui a uns dias? Ele vai chamar verdade, o dia, na verdade. Né? Então, você vê que assim, você tem toda a razão quando você fala que o ambiente ele é propício, porque o Cristiano lá no começo falou assim, dentro do BR-Log eu vou ter lá mais de 200 empresas e aquilo vai virar um ecossistema de negócio. Sim, network. Né? Se os caras vão estar trocando informação, vão estar trocando network, vão estar trocando, inclusive, serviços. Exatamente, exatamente. E tem um outro detalhe, né, cara, que chamou muita atenção do Beit, né, quando a gente começou a falar. 2 rotas famosas que a gente tem hoje aqui, que já é realidade. A rota da celulose, lá na frente, inclusive amanhã a gente vai até Ribas ali para ele ver o tamanho da estrutura ali da Suzano, que está ali a 80 quilômetros do BR-Log. Né? As maiores indústrias, né, do mundo. Do mundo estão ali, né? Logo depois tem Arauco, um pouco mais para frente, que já é realidade também, e daqui a pouco a Bracel. Então acho que até não te falei isso, mas a planta da Suzano hoje é a maior do planeta. A da Arauco vai ser maior do que a Suzano. 300 hectares só de produção, só de... De plantio? Não. De estrutura. De estrutura, sim. Industrial. E a Bracel vai ser maior que a Arauco. Só que a Suzano já tem uma segunda planta em projeto, que vai ser maior do que as outras, do que as 4. Então existe uma briga sadia entre essas empresas aqui, porque são empresas que fazem planejamentos seculares. Né? E sem falar que você está a Três Lagoas, a 300 quilômetros, também que tem outras 2 grandes plantas e que acabou de anunciar o começo do funcionamento da FN3, né? Que já é a empresa Eldorado, e a Suzano também está lá. Que é a FN3, que é a empresa que vai produzir também insumo para o agro. Né? Então, que sensacional. olha o corredor. Isso tudo passa na frente do BR-Log, né? E desemboca lá em São Paulo. E hoje, inclusive, a gente rodando ali, eu mostrei a quantidade de caminhões girando ali no Anel Viário. Fomos até lá no Anel Norte e tal, para ele ver a quantidade de caminhões que passam por ali para ir ou para Cuiabá ou para São Paulo, né? Na frente da BR-Log. E tem a rota bioceânica, que a gente conversou bastante, né? Sobre a rota, né? Da economia que o cara vai ter no tempo. E a economia do frete por conta dele não fazer mais aquela volta inteirinha do navio, né? Saindo 15 dali. dias, né? 15 dias a menos. Impacta diretamente, né? E o frete algo em torno de 30% mais barato, né? Porque a travessia do Canal do Panamá é muito cara, algo em torno de $8 mil por container. Então, assim, um navio facilmente ultrapassa ali $500 mil só de pedágio que ele tem que pagar para atravessar o Canal do Panamá, fora o tempo que ele perde ali, por conta das eclusas, né? Se equilibrarem e tudo mais. E a gente tá falando disso acontecendo dentro da nossa cidade, passando na nossa cara aqui. Você sabe como que os chineses estão chamando a rota bioceânica? Rota da seda. Nova rota da seda. Eles não chamam de bioceânica, eles chamam de rota da seda. Por quê? Porque a gente tá olhando o que a gente vai levar daqui lá. Né?
mas eles estão olhando o que eles vão trazer de lá para cá. Com isso certeza. aí. Né? E aí, quando você traz na roda da seda, a gente está falando exatamente da roda da seda, o que é? Todas as partes de produtos já faturados lá, que são roupas, eletrônicos, calçados, peças, parte eletrônica. Esse negócio vai precisar chegar em alguns momentos dentro do país e, sei lá, trabalhar na parte tanto de armazenagem quanto você fazer a parte de distribuição disso, né? Para onde eles vão estar saindo, para os grandes centros, enfim. Você precisa do quê para fazer isso? Não, mas aí é que tá. Muitos empresários reclamam, né, que o Estado não desenvolve, que, enfim, que a região desenvolve. Como o investidor vai dizer, como que eu vou investir se Shopee e Amazon não vêm para cá? Mas não vêm para cá porque não tem estrutura. Exatamente. E aí, Exatamente. E se nós pegar isso sendo realidade, essa via, ligando a Ásia com menos tempo, mais barato, é óbvio que toda importação, tudo vai passar por aqui. Vira uma cadeia, né? Porque hoje o maior é São Paulo, né? O consumo a nível nacional. Isso. Então, aí eu vou chegar aqui em Campo Grande, eu não tenho um galpão AAA, um galpão para... Hoje, onde é que tá a Mercado Livre e TikTok? Tá lá na Log. Na Log. Porque é a única opção. Exatamente. E por que ele está construindo um e já vai construir outro? Porque ele viu que tem esse mercado disponível. Então, o cara veio lá de São Paulo, viu isso, e aí, isso que eu tô reunindo com alguns consultores, outros corretores lá, falei, cara, nós não podemos deixar o pessoal de São Paulo vir aqui em Santa Catarina e construir e fazer coisas para o cliente. Nós temos que fazer, nós temos que desenvolver a região, nós temos que construir. Perfeito. E nós temos que ganhar dinheiro, deixar no nosso estado aqui. É uma oportunidade, né? E aí, então, hoje, cara, vendo a Log expandindo, compra terreno, constrói galpão lá no BR Log, eu tenho certeza que vão ter muitos inquilinos que não vêm para cá porque não tem opção. Isso é fato. Isso é total, fato, tá? Total. Campo Grande está se tornando o principal ponto de conexão logística, né? Eu tive com o Alexandre Taroco, que tem uma empresa chamada Cotar, lá em São Paulo, né? E ele é especialista também, ele tem uma plataforma, inclusive, de aluguel de galpão. Ele é como se fosse um hub. Ele junta opções no Brasil inteiro, né? E o cliente... É um Infimóvel, só que só focado em galpão, tá? E ele tem, assim, é bem completo depois do site deles, eu vou mostrar para vocês. E ele falou, cara, eu tenho os caras do Mercado Livre, eu tenho os caras da Shopee, e o único lugar em Campo Grande hoje é a Log. Só tem um problema, a Log não tem mais espaço. A Shopee acabou de alugar aquele galpão ali de São Paulo, que são 250 mil metros quadrados. Ela fechou ele inteiro ali na Dutra, né? Cara, 250 mil metros quadrados. Aqui a gente está falando de um galpão ali da estrutura que a gente vai conhecer amanhã, de 33 mil metros, que quase 10 mil já foram alugados. Só que não é um condomínio logístico. Tá longe de ser um condomínio logístico ali, né? O condomínio logístico só tem a BR Log. E ele falou, cara, eu tenho essa última ponta, que é o inquilino. Eu só preciso de lugar. Ele falou, você tem? Eu falei, hoje eu não tenho, mas daqui 2 anos a gente vai ter. Ele falou, cara, então já vamos começar a trabalhar, porque esses caras estão loucos para ir para lá. E por que eles estão loucos para ir para lá? Porque a mercadoria vai entrar por aqui, cara. E aí, quando a gente pega a rota bioceânica ali, que o cara atravessa lá o Chile, Argentina, o Paraguai e desemboca no Brasil, ele tem 2 opções. Ou ele para no Paraguai, que também não tem uma estrutura assim ainda 100%, ali em Assunção. Qual que é o problema dele parar no Paraguai? Ele está muito próximo. O caminhão acabou de pegar o container, não tem sentido ele rodar 300, 400 km e já parar o caminhão no Paraguai. Então ele vai seguir reto. Aí ele entra por onde? Entra por Porto Murtinho, que até eu te comentei ali. Campo Grande está bem no centro do estado. Como é um estado pequeno, hoje tem o quê? 3 milhões de habitantes no estado? Quase por aí, né? Sendo que quase 1 milhão está aqui. O único município que teria que ter estrutura é Campo Grande, que está bem no centro. Senão ia se tornar só corredor. E hoje não tem. A hora que abrir a rota aí, a gente está com a expectativa de 250 caminhões dia fazendo... abrir a rota não, perdão. A ponte fica pronta. Nós estamos falando de uma expectativa de 250 caminhões dia. Esses caras hoje vão passar reto. Eles vão embora. Por quê? Porque a hora que ele passa pela capital não tem nada. Não tem onde ficar. Não tem onde ficar. Então, ou fazer o transbordo das mercadorias, né? Exatamente. Então o que ele vai fazer? Onde que ele vai parar? Ele vai parar aqui no interior de São Paulo. Ele vai parar em Prudente, ele vai parar ali em Araçatuba, em algum canto ali ele vai parar. Só que daqui lá são 500 quilômetros. Isso é muito grande. É muito grande. Então ele, naturalmente, ele vai ter que parar aqui. E onde que ele vai parar aqui? Ou ele para na Log, ou ele para na BR Log. Que é o que vai acontecer, né? Que é o que vai acontecer. E o que a conta às vezes não fecha é a maior carga aérea do Centro-Oeste aqui, né? Aérea, de mercadoria. Porque não é só transporte rodoviário. Você tem outros
outras malhas que você também... De carga, né? De carga que você atua. Ó. E essa maior carga aérea daqui, a gente tem um Porto Seco, né? A gente até falou disso. E Em não outros episódios. tá sendo estruturado ainda. Está sendo né? estruturado, né? Que também é o outro braço aí que Com certeza. precisa de... Ó, legal para você levar para os investidores lá, né? E aí para os nossos investidores aqui. Então a gente falou aqui de 2 mercados, mas tem um terceiro mercado. A gente falou do primeiro mercado, que é a roda de celulose, a gente está falando do sistema industrial, né? A gente está falando da indústria que está pedindo passagem dentro do estado, que está crescendo bastante, não só da celulose, mas também está entrando outros insumos aí, milho, laranja, está entrando uma série de insumos, fora a proteína vermelha. A gente falou de um segundo mercado, que é a rota bioceânica ou a rota da seda, que vai falar muito de insumo. Né? Aí a gente entra também no mercado de varejo. Distribuição, né? Distribuição. Basicamente CD, né? E tem um terceiro mercado aqui, ó, que é gigante, que é o mercado de armazenagem. Tá? Quando a gente fala do nosso estado, nós temos pela cultura, e é o que a gente já vem lá de trás, o mercado agro. Né? Então a gente tem uma necessidade hoje, isso é números que eu vi uma reportagem com o ex-secretário de Agricultura de São Paulo, falando que hoje existe um déficit no Brasil de 120 milhões de toneladas para armazenagem de grãos. Nossa. Grãos. Eu não estou falando nem de outros tipos de armazenagem. Então, você tem 3 mercados aqui, ó, que estão pedindo infraestrutura. Né? Então, é um mercado gigante para ser explorado, principalmente pelo investidor. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Santa Catarina hoje é o que é justamente pelos portos. E em algum momento alguém teve que apostar. Hoje a gente brinca, os terrenos que tem lá disponível ainda, está todo mundo disputando. É muito engraçado. O condomínio logístico, a logística em si, o galpão logístico, é uma venda muito racional. Então tu vai fazer conta. É conta, não tem a ver com... Eu não tenho lá... Não tem emoção, né? Não vai... Tem a mulher do lado falando... não vai pegar o meu galpão com a melhor vista pro mar, não vai existir isso, né? Então, tira isso e a gente vai para cálculo. Então, o terrenista também entendeu isso lá. Então, os terrenos que tem disponível lá ou são muito caros, ou são um preço ok, só que aí vai muito estaca, daí a construção fica muito cara. Só que, mesmo sendo a construção cara, num terreno caro, o aluguel também acompanha. Então, a logística, ela é impressionante por isso. O mercado acompanha a construção, o aluguel, não tem, porque a hora que construir, matematicamente o investidor ou o entorno vai fazer a conta de quanto eu cobro. Isso tanto. Diferente do residencial. O residencial vai muito por vista, vai muito por fatores emocionais. Então eu não tenho uma régua, não tenho um balizador. E o logístico não, é tudo racional. Então isso é quase que uma garantia de que eu vou ter rentabilidade de fato no logístico, entendeu? Porque isso, a racionalidade, ela deixa sempre o preço balizado ao quanto foi investido. E a linha de investimento ele começa a mostrar, né? Porque uma das coisas que é legal quando você sai de Balneário, passa pela Brava e vai voltar para cá, que onde está ali alguns galpões logísticos ali, o que acabou sendo implantado lá foram indústrias, né? Porque as indústrias começam a me olhar e falar assim, opa, peraí, aqui eu tenho porto, aqui eu tenho galpão logístico, aqui eu tenho energia, vou vir para cá. Mas o custo terreno é alto. Não importa, porque tem a infraestrutura que vai fazer eu economizar em outras pontas. Então, o cara que também tem o galpão lá, ele sempre está numa elevação de valorização do terreno dele, do galpão dele. Não, o galpão porque a infraestrutura em volta está crescendo e continua crescendo. Tem tem mercado para venda de galpão logístico locado, né? O cara já rentabilizou muito, já valorizou muito. Então, e tem apetite para famílias que compram, family office que compram o galpão locado e os fundos de investimento que procuram o galpão locado para comprar. Então, tem empresário hoje construindo galpão logístico, locando e vendendo. Porque aí ele não vende o galpão logístico, é um produto financeiro. Ele vende o fundo comercial. Exatamente. E qual que é o maior público lá? É o usuário ou é o investidor? É meio a meio? Não, lá é 98% investidor. Olha que Por quê? coisa, cara. Porque o galpão logístico é rápido. Então eu não tenho fluxo de pagamento lá. Vai ter um lançamento agora em Navegantes que vai chegar até 60 meses. E é o maior até hoje da história, que é disruptivo. E aí, mas geralmente 24 meses o fluxo de pagamento. O maior da história que você fala é o quê? O maior fluxo de pagamento. 60 meses, maior da história lá. Porque o operador logístico não tem
esse fluxo, entendeu? Ele tá pagando aluguel, ele precisa, então, quem compra? O investidor compra e aluga para o operador logístico, o operador, enfim. Então é 98%. Então 98% das pessoas que compram para construir e colocar na locação. Isso, e ter uma renda passiva ali pura para investimento. Isso. Então o público que vai acessar ali são os usuários que vão alugar o galpão, obviamente. E é pouco, cara. Então, vem os usuários da região e usuários de fora, muitos usuários de fora. Mas aí tu vai olhar... Olha só o que ele trouxe. Você quem que pediu o lanchinho? Quitute. Que isso, cara. Pode, lógico. Não é o bolinho de chuva, cara. Olha isso. Olha aí, você pediu o lanche aí. A Talco Studios sempre, né? Não, sempre inovando. Sabe por quê? Você lembra do Bendito Pudim? Não tem mais, né? Não, eu não lembro mais. Acabou. Eu não sei pra vocês, mas Fechou, pro Og eu fechou? sempre tô mandando um pudinzão pra ele, bem gostoso. Cara, antigamente a gente tinha um... Antigamente a gente tinha um... Que isso, a Débora comeu tudo então, você nem viu. A gente tinha um patrocinador aqui, que é da empresa da mulher dele, cara. O melhor pudim que... Puta, podia levar um pra ele fazer propaganda lá, Vou né, levar, velho? vou levar. Tá louco. Mas ele acabou, não traz mais, né? O Rafa aí, inclusive, pediu as contas do Og, porque não tem mais o pudim aqui. Aí A o gente Og tá tem que ir lá abrindo e trazer franquia, viu? Abriu uma Obrigado, franquia viu, lá. Og? Toma seu bolinho de chuva aí, vai. Então você tá falando dos 98% Obrigado, ali, Og. é o cara que compra... Olha isso, cara. Olha só, rapaz. Não, e outra coisa, né? Acho que o mais importante que ele está colocando aí, que é uma coisa que vai acabar, acho que acontecendo naturalmente. Naturalmente vai acontecer aqui em Campo Grande, com o tempo, que é esses grandes investidores, essas family office, que você vai olhar e falar assim, cara, eu vou me antecipar, vou comprar e vou botar para alugar, porque eu tenho recurso financeiro, eu tenho lastro financeiro para comprar até em menos tempo. Né? Que é o que acaba acontecendo hoje na Santa Catarina. Exatamente. Você já está no outro patamar. Né? Exatamente. Hoje, quem tem grana vai comprar bem antecipado, vai pagar mais barato e a rentabilidade no final, porque o aluguel ele não baixa, ele só aumenta, né? Agora esse dado que ele falou é interessante, hein, cara? 60 meses. É isso? O padrão é 24 meses. 24 meses padrão. Aqui a gente tem Vamos falar disso. até 120 meses pro cara pagar. É claro que assim, a gente até comentou sobre isso hoje, né? As vendas que saíram, 2 clientes fecharam em 120 vezes. Sim. O resto tudo nessa até 48. Acho que é por isso, né? O perfil é cultural isso, talvez. É lá, cultural. né? Só que você abre o leque lá, a opção, né? Pro cara pagar uma parcelinha que esse cara que compraram é um cara que tem uma operação pequena de marcenaria, serralheria. Eu acho que a gente foi democrático quando a gente fez o produto, perfeito. né? Quando os meninos fizeram o produto lá, eles foram mais democráticos para poder abrir um pouco mais. Até porque como está no começo, leque, faz sentido. Mas, de novo, eu acho que vai chegar nesse momento que ele está falando, que é começar a vir os grandes investidores e aí comprar de 20 mil, 30 mil, 50 mil metros. Né? Aí você que está pensando em entrar nesse mercado, que ainda é um pequeno, que é um médio, como eu também estou tentando entrar lá, você vai perder a oportunidade. Por quê? Porque o cara grande vai chegar e vai arrematar tudo. Isso que o Fabrício está falando, quando fala assim, a oportunidade, é real. Parcelas a partir de R$ 2.500, cara. Você vê. Se ele faz um plano lá que Se ele coloca anuais, tal, né? você consegue ter essa parcela, que é o que aconteceu, né? Cara, ontem... É impressionante. Ontem eu passei lá no Fatori, né? Passei lá no imobiliário. Passei, cheguei, sentei lá, tomando um café e tal, papai. Falei, cara, final do dia, 5 horas. Eu falei, bicho, cadê os clientes? Liga aí, vamos. Tenta chamar alguém e tal, papá. Aí ele começou a mandar umas mensagens lá, tal, de repente um médico respondeu. Eu tô passando aí. Aí falou, cara, o cara tá vindo aí. Eu falei, beleza, deixa ele vir, vamos tomar uma... Você tem cerveja? Tem, então vamos tomar uma cerveja aí. O cara chegou, começamos a conversar ali e tal, papá. Cara, e aí ele falou, cara, é sempre a mesma coisa, cara, que vocês oferecem. É tudo igual tal. Por que o Lourenço falou aí que é diferente e tal? Eu comecei a falar. Falei, cara, a gente tá com um produto assim, tal. Ele falou, mas onde que é? Como é que é? Eu comecei a falar, cara, no final, a gente ficou uma horinha conversando ali. O cara comprou um lote. Numa conversinha de uma horinha. Depois o Lourenço vai te passar, tá? Olha, eu não sei nem se você merece comissão, porque eu não tava lá, eu que tava lá. Porque que me chamou. E aí, cara, o que aconteceu muito aqui, o Beitner, o corretor, cara, ele começou a oferecer para o cliente produto de investimento que não era investimento. Isso. Então, a gente entrou em outro assunto que é o corretor despreparado, né, cara? Que vai colocando o cliente dele. Não é só isso, às vezes o cara também não tem as opções de mercado, né? O cara não tem opção, porque na verdade não tinha, concorda? A gente que trouxe lá com a HVM a questão dos estúdios, que foi o primeiro produto de investimento puro mesmo aqui para a cidade, porque antes não tinha. Antes o cara vendia lote residencial como investimento. Ele vendia esse apartamento de 60, 70 metros como investimento. Casa e condomínios. Como investimento em que sentido? Compra agora por 10, você vai vender por 20. Terreno rural com investimento.
Então, assim, quando ele foi vender o ágil, o novo estava mais barato do que ele comprou lá atrás devido às correções de NCC. E aí o investidor, ele assustou, ele falou, peraí, por isso que há 2, 3 anos atrás teve aquela onda dos caras comprarem estúdio lá em São Paulo, que foi quando a gente comprou e tudo mais. Porque, porra, cara, aqui não tem nada para investimento, então vamos lá comprar lá. E aí chegaram os estúdios aqui. Compraram muito em Santa Catarina também. Muito, muito. E aí chegou a BRlog. Quando chegou a BRlog, que a gente começou a entender, porque a gente também não entendia do jogo, como é que era o jogo. Quando a gente começou a entender, falou, pô, peraí, cara, isso aqui é interessante pro investidor também. Quando a gente começou a fazer essas contas, pra você ver, a gente não tinha referência aqui, Betinho. Hoje você for pra lá, você tem. Qual que é a referência? O Nava, nem que seja só um. É o Navepark, que é R$1.300 o metro, que a construção é tanto, que a estaca é não sei o que, rarará. Então, o incorporador novo, cara, você pode entrar aqui a 1.200, a 1.300, a 1.400. Aqui a gente não tinha. Então a gente fez um estudo. E muito bem feito. Muito bem feito, né? Já tirando a parte daquela gordurinha que tem nos anúncios, né? E tudo mais. E nós chegamos nesse preço de metro quadrado de R$31 o metro. Eu falei, cara, peraí, porra, R$31 o metro de aluguel aqui. Aonde? Porque não tem galpão aqui. Aí nós fomos nos lugares que a gente foi hoje. Quando entrou o BRlog, nós fizemos uma apresentação, nós começamos a mostrar isso. E aí o cliente nosso, cara, a gente demorou que a gente percebeu que o prazo de decisão dele estava muito alongado, porque ele chegava naquela condição seguinte, olha, o último investimento que eu tive aqui que me falaram era um ágil que não rodou. Aí chega uma empresa e fala que eu vou ganhar 1%, 1,2%, o cara começou a duvidar, falou, não, 1% não existe mais hoje em imóvel. Não, e o interessante é que 1,4 jogando o valor do metro quadrado lá embaixo, né, cara? Porque se for jogar mesmo assim... O real, né? Então assim, o cara demorou para tomar a decisão dele de compra porque ele não acreditou. E aí é bom esse seu testemunho, cara, de quem tá de fora, que começou a olhar a operação aqui da cidade agora e falar, não, cara, mas lá é R$1.350 o metro. Não, mas lá é mais caro por conta do solo. Lá precisa de 60 metros de estaca. Cara, 60 metros de estacas é um prédio de 20 andares para baixo. A condição máxima não é nem 60 meses, né? Tem essa então, alenca pra gente, assim, ó, vamos fazer um corte bacana aí. Um resumão. Sem combinar. O porquê que o investidor lá de Santa Catarina teria que investir aqui em Campo Grande, no BRlog? O que nesse período que você veio para cá, você percebeu e vai levar para lá dizendo assim, ó, vai por causa disso? Primeiro, a questão de o time. O time é antes de desenvolver a região, né? Antes de explodir, porque isso é fundamental. Você ainda pega o preço baixo. Na verdade, eu acho que independe de galpão logístico. Isso no residencial também acontece, no imobiliário todo. O time é o ponto-chave. Outra coisa é que, com certeza, isso é fato, a hora que estiver subindo galpão lá no condomínio, o cara que está operando lá no bairro, ele olhar que ele tem galpão lá para alugar, que ele olhar que ele tem galpão pelo mesmo preço, talvez mais barato, talvez um pouquinho mais, mas que vale a pena, ele vai para lá. E aí, isso que acontece? Gera vacância baixa. Com vacância baixa... Oferta baixa, a oferta baixa, demanda alta. Então, alto. E aí, o que acontece? Aí, o cara que tem um terreno, que comprou o terreno para valorização, ele vai aumentar o preço. A BRlog... talvez não tenha mais nada, então vai ficar tudo na mão de terceiros, e os terceiros aumentam tudo. Isso aconteceu no Navepark 1, entendeu? Aumentou o preço de todos os lotes. Então, para mim, eu acho que hoje a questão principal é time. E time de um primeiro produto desse tipo aqui, entendeu? Então, eu vou ser o pioneiro. Me diz é só comparar, que eu não conheço o mercado aqui, mas me fala um condomínio residencial que foi o pioneiro. Quanto ele custa hoje? A gente entrevistou o cara. Então isso é uma referência muito básica. Sim. É o pioneiro condomínio, é o primeiro condomínio logístico, compara com o primeiro condomínio residencial. Perfeito. Aí tu vai ver a valorização. E aí time. Aí fora toda essa questão da nova rodovia, fora toda essa questão do eixo de celulose, fora toda essa questão. O mercado punjante. Exatamente. Fora isso, eu estou contando só time. Mas se eu somar isso... E aí o metro quadrado, porque a barreira de entrada lá em Santa Catarina ela é maior, né? Aqui a barreira de entrada, neste momento, ela é muito baixa. Então, o cara que quer começar a construir, realmente... Uma coisa importantíssima de falar. Tem um cliente lá querendo trocar apartamento... ou residencial por galpão logístico. Porque ele falou, chega de investir, eu quero começar a receber um pouquinho, né? E com galpão logístico a renda é certa.
Porque é previsível, são de 5, 10, 20 anos. Já é indexado um reajuste anual, não tem a ver com o mercado, se está sensível, se está ruim, se está mal. Já é indexado. E sem estresse nenhum. Vai estressar com o quê no galpão logístico? Não tem nada para estressar. Entendeu? Então o cara, não, tá na hora de eu colher todo esse dinheiro que eu botei, eu preciso retornar. E aí o cara olha pro galpão logístico. É uma apostadoria. Cara, você sabe de cabeça o condomínio lá no Nave Park, valor? R$2,90 metro quadrado. R$2,90. Eu tô falando de dois dos... Se for 1.000, a gente tá falando de... R$2.000. Isso. Caramba, hein, velho. A gente tá falando aqui, que lá em Dourado já tem, nós estamos falando hoje ali na casa de 70 centavos. Nossa, muito barato. A expectativa aqui é isso, R$700 o valor do condomínio. Então até o condomínio é muito mais barato que lá. Né? É claro que assim, o pessoal fala, mas lá em Santa Catarina, mas lá tem porto, mas lá a economia é maior, tal. Galera, a gente tá acabando de falar aqui que hoje, né, nós estamos, sei lá, há 50 anos atrás de Santa Catarina e há 1.500 atrás de São Paulo. Né? Nós estamos há 100 anos atrás de São Paulo, lá em Santa Catarina. Então assim, o que é Santa Catarina hoje é Campo Grande daqui a um tempo. E só que aqui a mudança ela vai acontecer muito mais rápida. Por quê? Porque a gente tem uma rota da celulose que já é realidade. Nó logístico. A gente tem a rota da laranja, né? A laranja vindo para cá, o citricultura vindo para cá. Né? Que já, inclusive, você vê hoje no mapa lá a plantação de laranja todinha na 060 ali indo para Cidrolândia. E nós temos uma bioceânica que já é realidade daqui 2 meses a ponte está pronta. Não sei tem um detalhe, né? A gente tem um vizinho aqui que está crescendo a passos largos, né? O Paraguai vem crescendo absurdamente. Muito. Exatamente, está do nosso lado, fronteira seca aqui com a gente. Então, assim, os 50 anos que Santa Catarina está na frente hoje, daqui 2 anos Campo Grande está assim. Por isso que o cara está aqui, para trazer os investidores que ele tem na carteira para cá. Senão ele continuava levando para lá. Né? Falou, pô, peraí, eu tenho que ter uma vertente. Para onde que eu vou com esse cara? Cara, o cara tá vindo para cá. A gente recebeu, só semana passada, 2 fundos, cara. 2 fundos de investimento conversando com a BR-Log. Hoje mesmo você estava no carro ali, né? Sim. Você falou, o que esse cara tá me chamando aqui? É que eu postei o local que eu tô, né? Um cara de um fundo. Olha só. Falou, você tá vendo o galpão aí, não sei o que, o BR-Log, eu tenho um valor tanto para aportar. Então, assim, precisa vir um cara, não só o Beitner, né? Como um corretor, como sócio do imobiliário e tal, mas o próprio cliente investidor lá de fora, ele vai vir para cá. Exatamente preparado, né? Já estão vivendo uma realidade que talvez a gente está começando a engatinhar agora. Exatamente, né? Exatamente. Hoje, para diversificar, né? Não vai parar Santa Catarina, ela vai continuar cada vez... Porque lá é uma coisa que já aconteceu, já é realidade. Ele vai pagar mais caro. Porque é risco versus investimento, que é o retorno, né? Então, só que ele já é acostumado a investir porque ele conhece o mercado de galpão logístico. Então, para ele, investir aqui não é risco. E pelo preço metro quadrado faz sentido, entendeu? Então, é essa que eu imagino. Vai continuar lá, vai diversificar, trazer para cá. Sim. E depois vai alocar para o cara que mora aqui. É isso que acontece às vezes lá que eu fico muito incomodado. Porque, pô, Santa Catarina, daí vem um cara de São Paulo, compra e depois cobra do cara de Santa Catarina. Não, nós temos que investir no nosso estado, desenvolver nosso estado. E aí, desenvolveu isso, a gente vai e investe em outros estados, entendeu? Que é o caso daqui. Então, não deixa o investidor aqui do Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande, não deixa vir outros de fora investir e depois cobrar aluguel de ti caro, entendeu? Invista aqui e prospere e cada vez mais desenvolva a região aqui. Não adianta também ficar falando que, nossa, como é ruim, como tem opção ruim, como tem barro lá, como não tem galpão, e a hora que tem um produto também não investe. Exatamente. Entendeu? Aí também não adianta. Faz sentido, né? Então tem que investir, tem que apostar e investir nisso para desenvolver. Eu tenho certeza que isso vai ser o primeiro de muitos condomínios, só que vai ser o primeiro. E o primeiro sempre é o que tem mais sucesso na questão de retorno financeiro, por conta do time. A gente estava numa palestra do Verhoek e aí ele estava falando sobre a questão da rota bioceânica, né? E aí ele ampliou, né? Ele falou do Brasil até chegar lá no Chile. E aí uma das coisas que ele comentou, ele falou assim, a gente tem um problema, e aí virou para os empresários assim, e vocês empresários têm uma oportunidade. O problema hoje de quem está estruturando a rota é que você não tem galpões frigoríficos. Não tem galpões refrigerados. Não tem mesmo. A rota inteira tem um déficit violento. Isso pode emperrar a rota de alguma forma? Pode, porque uma das coisas que a gente está falando é levar proteína daqui para lá e de lá para cá. Para quem está colocando a infraestrutura, isso é um problema. Agora, para os empresários, para os investidores, é uma oportunidade violenta. Com certeza. Violenta. Né? É esse o olhar que o investidor tem que ter.
Enquanto todo mundo olha mato alto, ele vê lá já o mato limpo, né? Me dá um exemplo hoje de um condomínio de sucesso residencial. A gente tem um caso muito emblemático, que é o Dama. Inclusive, aquele que a gente passou do lado ali, tá? 1, 2, 3, 4. Isso. Inclusive, é o cara, a gente entrevistou o arquiteto desse produto aqui, 2003, né? Fernando Madeira. Fernando Madeira, 2003. Esse condomínio foi lançado a R$100 o metro. Hoje o Dama 1 é R$3.500, R$4.000 o metro do terreno. Imagina. E aí, 2003, 20 anos atrás. Por que o povo investia lá? Por que o investidor investia no residencial, no condomínio? Porque é um produto que ele conhece. Então, o logístico daqui 5 anos vai ser muito conhecido. Região aí o cara vai querer pagar R$700 o metro. Exatamente. E olha um detalhe bacana em relação ao Dama, tá? E aí eu posso falar porque eu morei na região durante muito tempo. O Dama foi inserido numa região que não era uma região aceitável para Campo Grande. Ninguém queria. É verdade. Né? Era uma região distante, era uma região que não tinha valorização, que não era uma área de alto padrão. O BRLog não, o BRLog já está desde o começo muito bem localizado. Isso aí. Então ele já está encurtando esse tempo que o Dama demorou de aceitação, ele já está lá, já está aceito. Tá muito bem colocado. No logístico, não é nem a questão de investimento. No logístico, a localização ela impacta diretamente no retorno. Perfeito, isso aí. Então, quando é bem posicionado, que é no caso do BRLog, vai impactar positivamente no aluguel. Isso aí. Exatamente. Tá vendo? A gente falando aqui, e isso é importante, corretor, você que está nos assistindo, ele começou lá dizendo: eu comecei fazendo muito conteúdo diário para educar o meu cliente. E quando ele fala de educar cliente, ele não está querendo ficar simplesmente ensinar o investidor. Ele está despertando. Eu estou criando gatilhos para dizer assim: olha como esse negócio é bom. Exatamente. E eu tô aqui, eu posso te ajudar. É isso. É esse sentido. Então, a cadeia inteira, ela tem que meio que quase que se ajudar a fomentar esse mercado. Né? É o poder público que tem que dar infraestrutura, é a iniciativa privada que tem que acreditar e começar a trazer produtos novos, é a cadeia dos vendedores, os corretores que também tem que criar esse nível de educação para poder mostrar o máximo de informação possível, despertar esse interesse dos clientes, e o investidor e o próprio cliente que sentir essa necessidade de estrutura, aproveita. Cara, porque senão alguém vai aproveitar. Isso que é um ponto interessante que eu sempre falo para os parceiros, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Marcelo Ortega, que ele fala que você tem que ser comprado, recomprado e indicado. E não é porque a gente está vivenciando a BRLog agora, é porque de fato ele é o único empreendimento que você vai direcionar o seu cliente, ele vai gostar, ele vai rentabilizar e ele vai voltar a comprar com você. Isso é fato, cara, vai acontecer. E o que falta no mercado é o parceiro ter essa visão de negócio. Ele direcionar o cliente dele para um bom negócio. Entendeu? A gente lá na imobiliária, o Guilherme sempre fala isso. Tá, tu vai oferecer algo que o cliente não quer, vai usar técnica de venda, vai vender para ele, tá, e ano que vem, daí tu vai deixar de ser corretor ano que vem? Tu tem mais 50 anos, 20 anos para ser corretor, daí tu vai ficar 20 anos fazendo o quê? Não, tu tem que esse cara que tu vendeu, tem que rentabilizar, vender, fazer ele ganhar dinheiro para ele comprar mais de ti. E é assim que a gente trabalha lá. E o que você faz lá não tem aqui, cara. Não tem um corretor especialista em galpão aqui em Campo Grande. Mas eu vou te falar. Fantástico isso. Eu achei que não tinha lá. E aí tu vai subindo. Não, a nível Brasil, tem pouquíssimos cases de especialistas isso. Tanto que quando me posiciono como especialista, abre as portas a nível nacional para conhecer, para validar, para, enfim, entender. Os fundos procuram para... Eu quero um especialista, eu quero um cara que entenda, entendeu? Então, é uma oportunidade. Se eu fosse corretor aqui de Campo Grande ou do estado, de qualquer região do estado, eu me posicionaria como galpão logístico. E, claro, aí é uma estrada, como eu também falo pro pessoal lá. O posicionamento é médio e longo prazo, porque você está se posicionando. Então, tu não é mais só um corretor, tu é uma marca posicionado como especialista. E, consequentemente, o resultado não é do dia para a noite, é trabalhado. Só que é um resultado firme, é como fazer uma fundação com staff, coisa firme. Hoje você faz uma jornada. Exatamente, com o cliente, uma jornada, não é... Eu não tô mais um corretor. Porque quando o cara fala só comigo... vendendo um galpão aqui. Ali. Eu hoje, para ter uma noção, quando eu apresento uma proposta, eu apresento o comparativo com os concorrentes em volta, o preço médio, a valorização dos últimos anos e a projetada. E agora eu estou fazendo um upgrade na apresentação, que é a questão tributária.
qual o caminho que o cliente segue. Se é melhor por holding, se é melhor por CPF, se é melhor por... Enfim, qual o caminho para botar aquele galpão para ele pagar menos imposto. Esse trabalho que a gente está fazendo agora. Você tem uma ideia, cara, até pra gente finalizar, eles são tão... É tão interessante o modelo de trabalho deles lá, e a gente bate muito nisso aqui, né? Porque a gente vê hoje um corretor oferecendo um Maia de 8 milhões, no outro dia ele tá oferecendo um MRV de 250 mil. Ou seja, o público dele que tá olhando, ele fala assim, cara, mas não entendi. Será que esse cara aqui vende A ou vende B? Né? E até imobiliário, né? Você estava comentando lá do deles, no residencial, é apartamento acima de 4 milhões. Isso, lá na só 4 milhões, lá no acima de 4 Guilherme milhões. Pilger, lá no nosso imobiliário é só acima de 4 milhões. Qualquer produto acima de 4 milhões. Então assim, gente, fica o recado. Né? Uma coisa que a gente fala, né? Tanto aqui, cara, né? Eu, Fabrício, o Cristiano e o Hugo, e que parece que a gente quer criar alguma coisa nova e tal. É o que dá certo. Sigam aí, né? E não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite. Nem né? o Vorcaro conseguiu ganhar dinheiro do dia pra noite. Teve que fazer muita festa, teve que comprar muita gente. O Guilherme Pilger tá com quase 200 mil seguidores. Exatamente. Né? Aqui tem um Instagram da imobiliária? Não, ou não, é pessoa. É porque a gente são parceiros de negócio junto com o ecossistema Guilherme Pilger. Então o Guilherme Pilger é o Instagram dele e o meu é Beitner, @Beitner, é BEITINER, Beitner. Tanto para o Instagram quanto para o YouTube. O YouTube também o YouTube, ele é um conteúdo como se fosse uma visita. Legal. Porque eu mostro os detalhes, eu mostro como se o cliente estivesse comigo lá. Então, repete pra gente aí, se o cara quiser te achar no YouTube, como é que ele vai te achar? @Beitner. Tá. BEITINER, Beitner. É do jeito que fala mesmo. Beitner. Exatamente. O bom de ter um nome diferente é que é @Beitner no Instagram, @Beitner no YouTube. Não é igual ele, que é Gustavo _Gatinho. Fez com 16 anos. Gustavo _ delas, pô. Não dá. Cara, olha que legal. No caso aqui, dele é eu tô deles, vendo o né? Pilger aqui, tá? Entre os 10 corretores mais influentes do Brasil, especialista em imóveis acima de 4 milhões. Legal. O cara já se posiciona aqui na bio dele. Se tu olhar o meu, é a mesma coisa. Já é posicionado especialista em áreas de terra e galpão logístico, né? Bacana. Muito bom. E a área de terra justamente para galpão logístico. Esse público, nada contra, tá? Esse público, que é o público do alto padrão, de volume de negócio financeiro maior, o cliente não vai procurar qualquer um. Ele vai procurar gente que saiba do que está se tratando. É diferente quando você vai lá para o mercado mais varejista, né? Quando a gente está falando mais lá da Minha Casa Minha Vida, que aí é generalista, todo mundo pode conseguir lá entender como é que funciona o processo e vender. Mas esse público, ele precisa de um reconhecimento. Ele precisa olhar lá quem é a carinha, quem é o cara, o que é o histórico Mas dele, até né? para Minha Casa Minha Vida, a sogra do meu irmão, ela é posicionada com Minha Casa e Minha Vida e ela posiciona esse produto especialista em produto bem, e vende ganha muito. dinheiro, Sim. Muito. Especialista em áreas de terra e galpões logísticos. Rentabilidade mais valorização. Tem um construtor, amigo meu, de muito tempo, desde quando eu comecei, que é o Luizão. Ele foi embora daqui para Santa Catarina. Só que o negócio dele com o galpão era construir e vender, que também é uma boa, né? Sim. Ele constrói e vende. Senhora, chegamos, né? É isso. Olha, já deu 1 hora de conversa, hein? Muito bom. Você viu? É muito bom, eu adoro falar demais. sobre galpão logístico. Eu Bom faço demais. dias, horas falando. Foi bom Você pra já- você, Cristiano? Ai, foi uma delícia. Foi uma delícia. Olha, seja sempre bem-vindo, Campo Grande, as portas estão abertas. O estado do Mato Grosso do Sul Obrigado talvez por nos seja, receber. pelo menos os números dizem isso, é o estado que mais envolve na Federação Brasileira, né? A gente quase dobra o que o país está crescendo. É um momento ímpar, é o timing que você falou. Então, quem está pensando em investir aqui é o momento. Se esperar um pouco demais, a gente aqui vai vender muita coisa, vai ficar rico e vai comprar tudo. Né? Então, tem que chegar chegando, porque senão também perde o timing. Exatamente, excelente. É isso? É isso, obrigado pela sua presença Eu que aqui, cara. agradeço Foi o bem convite. legal. Eu acho que fica aí o recado, né, pro... Presentinho para você poder levar para Santa Opa, Catarina lá e Isso é tomar. muito bom, hein? Olha teu aí. Levar o café. nome do eu metro gosto. quadrado de Eu ideias. vou tomar, vou postar, eu gosto. Aí, ó. Fala Bom da demais. gente lá. Canecas grandes. Então fica Obrigado. o nosso agradecimento aí. E assim, o recado, né, gente? Pra você corretor, pra você cliente, o que a gente tá falando aqui, de repente um cara vindo de fora, tendo uma visão diferente aqui da cidade, né? Consiga te passar aí o que a gente tá vendo de... Qual que é o nosso intuito aqui? É colocar dinheiro na bolsa desses caras, né? Eu me coloco à disposição para ajudar, de fato. Bacana, bacana. É Legal, isso né? que eu quero, porque quanto mais desenvolver Mais produto vai ter mais para produto vender. vai ter para vender, mais desenvolver o mercado, mais clientes vão ter. Então, me coloco à disposição, pode me chamar ali no Instagram, que eu tenho o prazer de ajudar. Já ajudei vários a se posicionar em relação ao galpão logístico. Muito É bom. isso aí. Foi bom mais um episódio aqui, maravilhoso, né? Siga-nos nas redes. como que é? Você, corretor, baita conteúdo para aprender sobre galpão logístico, condomínio. Trouxemos aqui um cara de fora que entende muito disso, né? Vai seguindo aí, deixando seu like.
agradecendo a HVM Incorporadora, né? Nossa patrocinadora aqui do podcast. A BRlog. A BRlog também, o pessoal da BRlog, Madison, Lucas, um forte abraço aí. A Talk Studios. A Talk Studios, né? Do nosso Og, que vai tá vivo. ser... Tá vivo, o Og tá vivo, tá? Você vai ser entrevistado de novo, não é? Vai ser entrevistado de novo. Teve um que participou do outro episódio, achou que ele tinha morrido, mas ele tá vivo. Ele tá com a cara meio acabada de morto, mas ele não... Mas tá tudo certo. Não tá fala assim morto. do Og, tá? Ele tá inteirão, pô. Você viu que o Rafael deu uma risadinha ali no fundo, né? Gostou. Rafa também, que fica aqui atrás. Ouvindo as piadinhas. Atrás lá, do sem graça. Gustavo. Atrás de mim não. Tô Lá fora. ele. Do lado. Gente, abraço. Valeu, galera. Um abraço. Abraço. Valeu.